Graça e paz, queridos, boa noite. Continuam a nossa construção do tema Você tem tempo para Deus? Estamos falando sobre o desenvolvimento de hábitos que resultarão em uma vida devocional para Deus, cujo objetivo é atender ao chamado de estarmos com Ele em intimidade e amor. Vamos nesta noite falar de ansiedade? Você já sentiu ansiedade? Talvez essa pergunta esteja mal elaborada. Você conseguiu passar ao menos um dia desta semana sem ficar ansioso? Mas o que há de errado em viver assim? O nosso Mestre Jesus nos traz muitas respostas a essa questão, onde destacamos algumas após a meditação deste texto que está registrado nas Sagradas Escrituras, na carta de Paulo aos Filipenses, nos capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é fruto de um tipo de idolatria, que pode ser a busca incansável pela saúde perfeita, por um corpo escultural, por estabilidade financeira ou conforto a qualquer preço. Ela nos rouba a satisfação com aquilo que recebemos de graça da parte de Deus, como o corpo e a vida. Quando vivemos ansiosos, é porque duvidamos que o Senhor possa nos suprir com roupas e comida. A ansiedade pode estar ligada com uma baixa autoestima, que faz pensar que, se não formos ambiciosos, ficaremos para trás. Tendemos a nos reduzir ao conceito mundano de que somos o que temos, enquanto Deus nos ensina que somos o que somos e não quem nos define não é o mundo, e sim o Senhor. A ansiedade provém da desconfiança quanto à soberania de Deus sobre a nossa existência. Achamos que a longevidade virá mediante boa alimentação, exercícios, mas nada disso garante vida longa. Mas Deus tem os nossos dias contados, segundo o que diz o Salmo 139:16. A ansiedade é o excesso de futuro dentro de nós. Quando apresentamos a Deus as nossas petições e aprendemos a confiar, começamos a entender o que é viver na dependência dEle. Esses períodos de devocional e de desenvolvimento de tempo para Deus nos leva a um lugar que muitos têm necessitado, mas poucos têm conseguido entrar, um lugar de descanso. A intimidade com Deus, o tempo de oração, o tempo de devocional, o tempo de adoração nos leva a este ambiente chamado lugar de descanso. Existe uma canção da nossa querida irmã Heloísa Rosa que fala sobre isso, que existe um lugar de descanso no Senhor, um lugar de refrigério no Senhor. Há um lugar onde a verdade é que reina, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas, elas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Espírito do Senhor. Há um lugar de vitória em meio à guerra, e esse lugar é no Senhor. Somente nele encontraremos descanso para as nossas almas e seremos libertos deste mal do século chamado ansiedade, pois ela tem roubado o melhor do Senhor na sua vida, na minha vida, que é a paz que excede todo entendimento. Estamos vivendo em ambientes muito desafiadores, onde acreditamos que muitos deles foram permitidos pelo Senhor, para que realmente sejamos desafiados a olhar para dentro e que precisamos mudar, pois o novo do Senhor está chegando. Nos dias atuais, ser cristão, ser homem ou mulher de Deus, tem sido cada vez mais desafiador. Mas para que sejamos animados, precisamos ser desafiados.
somos todos os dias desafiados. Desde o momento em que acordamos e levantamos, recebemos uma carga de desafios que precisam ser superados e também atendidos para que consigamos continuar na caminhada com Cristo. O apóstolo Pedro, quando foi desafiado a crer na morte e ressurreição de Cristo, no momento em que este processo estava ocorrendo, desanimou. E por isso voltou a praticar as coisas do velho homem e foi pescar. Neste episódio, podemos identificar algumas situações importantes para a nossa meditação. Primeiro, somos influenciadores. A nossa vida, nossas atitudes, nossas decisões influenciam a vida de outras pessoas. Outros discípulos foram influenciados pela decisão de Pedro a ir pescar com ele. Segundo, uma decisão carnal trará um resultado carnal. Pescadores capacitados passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Seja direcionado pelo Espírito e não pela carne. E terceiro, exponha a sua nudez e corra para os braços de Jesus. Somos desafiados a expor nossas fraquezas, confessar nossos pecados e ser reanimados pelo Pai a continuar e avançar. Jesus já estava na praia aguardando eles chegarem e melhor, com peixe e pão para eles comerem. Entenda, o peixe era o fruto do desejo deles e o pão o alimento. Jesus tem nele tudo o que você deseja e o que você precisa. Pedro, quando viu o mestre, lançou-se ao mar e o adorou. Adoração, intercessão e serviço vão gerar glória. Os resultados não dependem apenas do seu trabalho, mas de um sincronismo de ações. Mesmo que você não entenda ou não consiga enxergar todas as peças da engrenagem de Deus, faça o que Deus lhe pedir. Por mais absurdo que pareça, você não precisa entender e sim obedecer e se submeter a Deus. Pedro tinha pescado a noite toda e não pegou nada. Mas quando Jesus disse, vai e lança a rede à direita, sob a palavra do Senhor, Pedro obedeceu e fez uma pesca tão grande que não conseguia trazer os peixes até a margem. Todo serviço precisa ser gerado na adoração e na intercessão. Depois de toda essa situação, Jesus chama Pedro ao lado e lhe desafia novamente. Pedro, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus está nos chamando de lado e perguntando, Leandro, sou tudo na sua vida? Então, priorize nosso relacionamento. Me adore, interceda e me sirva cuidando das minhas ovelhas. Seja agora desafiado por Jesus. Não só desafiado, mas seja tocado. Seja totalmente envolvido pela presença dele nesta noite, neste momento que você está ouvindo esta devocional. Que o Senhor ele possa te levar a este lugar de descanso, mas que também lhe leve a lugares desafiadores, porque as duas coisas elas precisam caminhar juntas. Nós precisamos descansar no Senhor, mas precisamos entender que estamos em guerra e que a todo momento estamos sendo desafiados. E os desafios é para que nós cresçamos e sejamos cada vez melhores no Senhor. Que Deus o abençoe e fale ao teu coração, em nome de Jesus.